Boa noite a todos. É um prazer muito grande reencontrá-los. Nos encontramos muitas vezes, embora às vezes não percebemos. Este mês, como é tradicional, nós comemoramos o nascimento de Allan Kardec. Então, isso dentro do movimento espírita é chamado de mês Kardec, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804, com aquele nomezinho complicado que a gente sempre erra, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Léon Hippolyte, as pessoas sempre acabam se enganando. Mas para nós, Allan Kardec. Então, este ano, a União Municipal Espírita decidiu que o tema foi escolhido a Revista Espírita. A Revista Espírita iniciou a sua circulação no dia 1º de janeiro de 1858. E Kardec a conduziu até o último dia da sua vida na Terra. Ela tem 2 períodos. Depois de Kardec, ela passa a ser administrada por outros espíritas. Aí já sem a fidelidade à doutrina e sem o brilhantismo de Kardec. Aliás, quando Allan Kardec precisava da revista, que na época era o melhor meio de comunicação, não se tinha as mídias como hoje, mídias imediatas, mídias online, né? Tu faz aqui no WhatsApp, o mundo inteiro sabe, ou no Facebook, ou no Twitter, enfim. Não tinha internet, né? Evidente que não. Então ele precisava de um veículo de comunicação que ele pudesse dirigir ao grande público espírita, até para se defender de tantas injustiças que eram cometidas com ele naquele tempo. Mas ele não tinha dinheiro, ele não tinha 1 centavo no bolso. Como ele poderia editar uma revista se ele não tinha dinheiro? Ele se dirige aos espíritos e pede, então, um aconselhamento. E eles dizem, vá em frente, tenha fé, acredite na doutrina. E ele vai em frente, e logo surge um financiador, e começa então a revista a circular. E nós aqui, para o dia de hoje, escolhemos um tema que tem uma abordagem muito rápida nesta edição de 1865, que é a morte dos espíritas. Por que abordar um tema, né? A morte dos espíritas. O que há de diferente na morte dos espíritas? Absolutamente nada. Mas a morte dos espíritas se reflete uma preocupação que Allan Kardec tinha com a continuidade da doutrina. E porque naqueles tempos, muitos espíritas que impulsionavam a doutrina, que empurravam a doutrina, que ajudavam a divulgá-la no movimento espírita da época, na França, na Europa, os espíritas estavam voltando para a pátria espiritual. E Kardec tinha, já naquele tempo, esta preocupação da renovação, de saber quem ficaria para dar continuidade. Será que teríamos substitutos? E por que os espíritas estavam morrendo tão cedo? Ele já também tinha a preocupação com ele mesmo, porque ele sabia que ele não tinha muito tempo. Então, os espíritos, através de uma comunicação de um dos espíritos que mais se comunica nas respostas dos espíritos,
que nós conhecemos como São Luís, que na verdade era Luís, ex-rei da França, mas na Igreja Católica, São Luís. Então esse espírito vem, se manifesta através da mediunidade. E responde que estes espíritos estavam voltando justamente para se preparar, para voltar para a carne de novo. E compor uma nova geração de espíritas. Quem sabe muitos desses não voltaram para nascer aqui no Brasil. Porque após a morte de Kardec, os espíritos não gostam de chamar de morte, né? Desencarnação. Não é morte, desencarnação é a mesma coisa. Após a partida de Kardec para o mundo espiritual, a doutrina sofreu revés muito fortes. Embora a luta de Amélie Bourdet, a esposa dele, mas o egoísmo, a necessidade digamos, de algumas pessoas de se aproveitarem da doutrina na época, a doutrina foi perdendo espaço na França e nos países europeus, chegando até praticamente à extinção. E foi ressurgir aqui no Brasil. E aqui também passou por períodos muito difíceis. Quase não resistiu. Mas depois nós vimos surgir no Brasil espíritas que transformaram essa doutrina numa doutrina que é modelo hoje para o mundo. Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Hermínio de Miranda, né? Richard Simonetti, que acabou de voltar para a parte espiritual, Ivone Pereira, Marlene Nobre, tantos outros, Carlos Embaçaí, tem tantos, que a gente vai pensar aqui, vai ficar a noite inteira falando. Muitos espíritas que vieram não transformar a doutrina, mas torná-la cada vez mais fácil de compreender. Uma linguagem que completa o ensinamento principal, que são as obras de Kardec. E tudo o que acontece, acontece sob a supervisão de Deus. O Supremo Criador do Universo, que está sempre criando, e sabe de tudo o que acontece. Ora, se estava na hora dos espíritos voltarem para a parte espiritual, havia um sentido. E nós também, na nossa vida, temos esta preocupação. Ainda temos este problema de enfrentarmos aquele momento que nenhum de nós, digamos assim, escapa. Esta fatalidade biológica que é a morte. Aliás, nós temos duas fatalidades. A fatalidade biológica, que é a morte. E a fatalidade espiritual, que é a evolução. Estas duas Deus não nos deu escolha. Nós temos que morrer para renascer. E se olharmos a morte como vida, nós vamos ver que a morte realmente é apenas semente de vida. É cada vez mais vida. A morte biológica. E a evolução, esta nunca retrocede. O espírito vai ter que evoluir sempre. Quer queira, quer não queira. O não queira vai ser mais demorado, vai ser mais sofrido, vai ser mais sentido. O queira vai ser mais leve, vai ser mais rápido. Alguns milhares de anos, mas mais rápido. Evoluir significa evoluir moralmente. Evoluir significa evoluir a sua sensibilidade. Evoluir significa evoluir sentimentalmente. Isto é, passamos a encarar a vida de outra forma. A evolução significa isto.
enxergar o outro, respeitar o outro, entender que temos diferenças, mas temos igualdades. Mas há sempre esta preocupação. Ainda hoje no meio espírita, nós que temos a responsabilidade de conduzir os centros espíritas, temos essa preocupação em quando não estivermos mais, quando não pudermos mais, que sejamos substituídos. Por isso precisamos da renovação. Precisamos investir forte nos nossos departamentos de infância e juventude, para formar novos líderes, abrir as nossas casas, fugir dessa hermeticidade de não deixar as pessoas entrarem. Não, ideias novas. Nós precisamos de ideias novas. Nós precisamos daquilo que chamo muito oxigenação. Um oxigênio de ideias novas, de vontade, de energia. Inclusive na mensagem de São Luís, ele diz isso. Deus está aproveitando a energia desses espíritos para fazer com que eles desencarnem agora, que eles estão no máximo da sua vontade, para poderem reencarnar com esta vontade. Imagina um espírita desanimado, né? Ninguém veio hoje, ninguém deixou um pila ali na tesouraria, tem conta para pagar, como é que vai ficar? Me desanimo, vou fechar, não vou abrir. Ontem veio só 20 pessoas, amanhã eu acho que vai vir só 15. Não. Quando nós temos a inspiração divina, quando nós temos a energia de acreditar que as coisas acontecem de forma que a gente nem imagina. Quem convive nesta casa, vou pegar o exemplo desta casa, porque nós somos desta casa, mas qualquer outra casa espírita é a mesma coisa. Quem convive nesta casa sabe que quando o arroz está no fim, para um carro aqui com 20, 30 quilos de arroz. Que quando o dinheiro está pouco, alguém faz uma doação. Quando alguém pede uma geladeira e a gente diz não tem nenhuma, de repente chega uma geladeira. Os espíritos estão conosco. Nós aprendemos, estudamos, sabemos, mas temos dificuldade ainda de acreditar. Quando uma pessoa vem com uma problemática muito séria, muito difícil, e vai para o atendimento fraterno, e nós nos sentimos impotentes para resolver aquele problema, porque dentro das nossas condições não temos condições de resolver aquele problema, nós apelamos para o quê? Para a espiritualidade, para os nossos orientadores espirituais. E desta forma, as coisas acontecem. Quando a gente vê, a pessoa se encaminha, vem aqui, assiste uma palestra, toma um passe, depois vem de novo, ou vai numa outra casa, e quando a gente encontra a pessoa na rua, diz, a doutrina espírita fez um milagre e me curou. Não foi a doutrina espírita, foi ela. Mas nós demos aquilo que nós podíamos dar. Foi o acolhimento, a recepção, o ombro, a palavra amiga, o consolo. Então, a doutrina espírita é consolo e esclarecimento. Se é consolo e esclarecimento, o consolo é saber que quando nós morremos, aquele corpo se desmancha, se transforma em átomos, mas o espírito, a individualidade, o pensamento, a memória, a consciência não acaba. Pelo contrário, aumenta a percepção. Enxergamos mais, ouvimos mais, sentimos mais. Se tivermos preparados, é claro. E chegando ao mundo espiritual, sempre há o conforto do abraço amigo, companheiro de alguém que está nos esperando. Então, isto é o conforto. Mas o conforto tem que ser o saber, o conforto de saber. E isto é esclarecimento. Por isso, nós, da doutrina espírita, às vezes, somos até chatos. Porque nós falamos para as pessoas, venha estudar.
Mas não é para cooptar a pessoa para ser espírita. Não é para transformá-la em espírita. Ela vai entrar aqui, ela não vai receber um crachá de espírita, nem alguma coisa na cabeça que vai dizer que ela seja espírita. É para ela compreender não só a doutrina espírita, mas a complexidade de Deus e a sua formação do universo, da vida, da evolução do plano evolutivo. Nós somos uma peça nessa engrenagem. Uma peça que é tão importante quanto todas as outras. Mas é importante, porque uma engrenagem não funciona faltando uma peça. E isto explica o que Jesus nos diz, que jamais uma ovelha será perdida. Porque tem que buscar todas as peças. Aliás, o Evangelho de Jesus, dentro da doutrina espírita, aborda apenas um tema. Apenas um tema. Para Kardec, nenhum outro tema interessou. É a moralidade, a questão moral. O ensinamento moral de Jesus. E se nós pegarmos a nossa problemática da vida, todas as nossas preocupações da vida, nós vamos encontrar as respostas lá no Evangelho. Nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, ver as respostas dos Espíritos, vamos estudar o Livro dos Médiuns, vamos estudar a Gênesis, vamos estudar o Céu e Inferno, vamos estudar os outros livros todos. Mas as respostas estão no Evangelho. Se a gente fizer uma transversalidade com o Evangelho, nós vamos encontrar a explicação de por que Jesus diz uma frase, às vezes, tão pequena. O que quer dizer essa frase? Joga essa frase sozinha, não tem significado nenhum. Mas quando começamos a estudar, nós vamos ver. Quando Jesus diz, reconcilia-te com o teu inimigo, antes que ele te leve ao juiz, ele quer dizer o seguinte, te ajeita com as tuas coisas, arruma a tua mala, apara os teus ódios, aplica o teu perdão, te deixa embalar pela humildade, distribui a caridade, mas te prepara, porque esse momento pode ser a qualquer momento. E aí, meu amigo, quando tu chega do outro lado, as tuas percepções aumentam. E a espiritualidade te dá condições de tu acessar as tuas memórias passadas. E este é o juiz. Porque Deus não pune ninguém. Nós nos punimos. E este é o juiz que vai dizer por que fizeste tal coisa, por que não fizeste tal coisa. Por que não recebeste aquele que chegou sujo, talvez com cheiro de álcool? Por que não recebesse aquele que chegou de pé descalço? Aquele que chegou com fome? Porque doutrina espírita, gente, não pode ser só espiritualidade. Tem que ser, sim, espiritualidade. Mas doutrina espírita tem que ser a caridade espiritual e material. Nós não podemos deixar um irmão nosso que precise de uma mão, de um amparo, desamparado. Senão, não estamos aplicando o ensinamento de Jesus. Não estamos aplicando o Evangelho de Jesus. E não adianta se especializar no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, seja lá o que for, se não aplicar o Evangelho. E a aplicação do Evangelho se faz todo dia, em todos os momentos, em todas as horas. É difícil. Todos nós temos muitas dificuldades. Mas, se a gente pensar que não estamos sós, nós vamos nos sentir muito mais fortes. Por isso, às vezes,
Nós precisamos nos socorrer do Evangelho. Por isso nós pregamos tanto o Evangelho no lar. Por isso nós convidamos as pessoas sempre para que façam estas reflexões. Vejam que Kardec, com todo o seu conhecimento, sendo um espírito escolhido por Jesus para fazer o trabalho que fez, Kardec também enfrentou essas dificuldades. Muitas vezes Kardec quase sucumbiu à inveja, à maledicência, ao preconceito, à mentira, à perseguição, ao dogma. Imagina uma doutrina que vem dizer que tu não precisa mais do padre ou do pastor. Tu precisa de ti mesmo. Gente, o que é isso? Eu não preciso mais pedir perdão para o padre. Esses caras estão loucos, esse cara está louco, vai nos tirar o mercado público. Enfrentou muitas dificuldades. Mas no dia em que ele estava muito triste, quase desistindo da sua tarefa, numa manhã fria de inverno em Paris, a neve tomava conta da rua. A sua esposa Amélie Bourdet entra com uma caixinha endereçada a ele. Ele abre e ali estava uma edição do Livro dos Espíritos. E junto com essa edição do Livro dos Espíritos vinha uma cartinha dentro desta caixa, que dizia, em outras palavras, vou usar as minhas: Senhor Allan Kardec, eu andava muito triste, porque a minha mulher havia falecido de uma doença, e eu queria me suicidar, queria morrer. Então, uma noite, quando eu estava pronto para me atirar no Sena, estava em cima da ponte, fui subir na ponte, bati em alguma coisa, caiu no chão. Eu fui ver o que era, e era o Livro dos Espíritos. Então desisti daquilo que estava proposto, fui para casa e li o Livro dos Espíritos. E este livro salvou a minha vida. Por isso estou remetendo para o Senhor e lhe pedindo: não desista. Continua a sua batalha. E aí Kardec olha dentro do livro e tinha mais um bilhetinho, com uma outra assinatura, de uma outra pessoa, que dizia: este livro também salvou a minha vida. Então Allan Kardec se dirige à janela, vê as pessoas passando, jovens, velhos, crianças, olha para o céu onde caía a neve e pensa com ele: valeu a pena, não estou sozinho, vou continuar a minha luta. Por isso, meus irmãos, eu digo o seguinte: não estamos sozinhos. A vida continua. Hoje essa casa perde uma trabalhadora, no sentido físico da presença de todos os dias. Aquela que conduzia o pessoal da terceira idade, os girassóis. A nossa colega Arlete, hoje de tarde, acabou de voltar para o mundo espiritual. Mas sabemos que o Zé Roberto já está recebendo. Ontem ele veio e nos avisou que estava se preparado para recebê-la de braços abertos. E ela vai ser muito importante. Lá era o momento dela voltar para fazer o trabalho dela lá. E se preparar para essa grande empreitada que começa lá pelo ano de 2060, que é a verdadeira, que é o momento em que a doutrina espírita vai ser expandida pelo mundo.
quem sabe daqui a 40 e poucos anos, não vamos ter uma menina correndo por aqui, já não vai ser mais de madeira, vai ser outro presidente, né, que vai construir o resto. Esse aqui não vai ter tempo para fazer tudo. E não vamos ter uma menina aí de cabelos encaracolados correndo por aqui, falando muito. Porque se for Arlete, vai falar muito. Então, nós não podemos ficar tristes. Nós podemos sentir saudade da distância dessa amiga que foi tão querida para todos nós. Mas eu disse ontem para ela no leito do hospital, vá tranquila, porque eu sei que tu vai chegar lá incendiando, como era ela aqui. Então, vá em paz, Arlete, fiquemos todos nós em paz, na paz de Jesus. Obrigado.